Está começando o podcast Aventuras Cafeinadas, onde conhecimento e cafeína se encontram a cada episódio. Salve, gente boa! Começamos aqui mais um episódio do Aventuras Cafeinadas. Chega mais pra frente aí, meu amigo Éder. Vamos lá começar aqui essa conversa, esse bate-papo de hoje que promete. Nós estamos aqui diretamente do restaurante Divina Ceia. Restaurante Divina Ceia que fica aqui na Rua Arapongas 3923. É hora do almoço. Tá a fim de pedir aquela marmita deliciosa? É só vir aqui no Divina Ceia. Vamos lá, galera. Começamos mais um episódio aqui do Aventuras Cafeinadas, o episódio número 36. E hoje nós continuamos a nossa lida falando sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Para você que está aí, né, se preparando para mais essa etapa da sua vida, vem conosco. Eu sou o professor Ângelo Benetoli e estou aqui com meu estimado amigo, o professor Éder Piccoli. E bora lá, pega sua xícara de café, que a gente já está com o nosso cafezinho aqui, ó, e vamos para essa aventura. Meus queridos cafeinados, meus pelegos e minhas pelegas, vamos para mais uma sexta-feira, olhando aqui, episódio 36, hein? Quem diria, hein? Que umas conversas no horário do almoço gerariam 36 filhotes, hein? Justamente. Brinquem. Então vamos lá, ó. Hoje aqui nós temos o prazer, a alegria inenarrável, inexplicável, né? Como é que é? Absorta de deixar a gente, né, parado aqui, já, tá? Da professora Regina Breich, tá? Vamos lá, porque hoje eu vou sofrer, né? Você também me coloca uns currículos pequenininhos aqui, ó. Vamos lá, ó. Vamos pro currículo. Vamos pro currículo. E engraçado, né? Tipo assim, a gente recebe, por exemplo, dentista, fono, psicólogo, assim. Formação com especialização. Aí vem professor. Mestrado, doutorado, especialização e pá, não sei o que lá. E aí no céu, professor acha que a vida é só trabalhar mesmo, é só estudar. Só uma colocação aqui, igual ele tá falando, e ela estava aqui, agora há pouco, a Regina, contando que tá fazendo curso de liderança, aquelas coisas, e toda empolgada aqui contando a parada, cara, você tem noção? Você tem uma ideia, então é uma coisa gigantesca. Eu vou começar, então eu terei que lerei as coisas aqui, ó. Então, ó, primeira coisa que chamou atenção, ó, formada, é bacharel em matemática. Não sabia. Nós estamos com uma professora de inglês que é bacharel em matemática, tá? Então, ó, pela PUC, Pontifícia Universidade Católica do Paraná, em 87, licenciada também em inglês, né? Então aquela parte português e inglês, também pela PUC nos anos 2000. Então aqui pontuando, ó, especialista em língua inglesa e metodologia de ensino, também pela PUC no ano de 2003, PUC Curitiba, Paraná. Tecnóloga, acho chique esse termo, tecnóloga em processos gerenciais pela Faculdade Alfa de Umuarama em 2011, tecnóloga em secretariado pela Unipar em 2020, tecnóloga em gestão de recursos, tecnologia completa aqui, né? Então, tecnóloga em gestão de recursos humanos pela Unipar, também não, né? Em 2023, atualmente, agora vou para o campo profissional, ó, a teacher Regina trabalha como professora de inglês no Colégio Geração Cima, ensino fundamental, oitavos e nonos, e o ensino médio completo, primeiro, segundo e terceiro ano. E desde 2007, quando mudou-se para Umuarama, tornou-se produtora rural. Não obstante a vida matemática, a vida na inglês, ainda vira produtora rural, na área da pecuária. E em 2016, também começou a mexer com a ovinocultura. Na área da cria, ó. Mexe com as ovelhinhas. Briga com as ovelhinhas. E para a gente fechar esse pequeno e gigantesco currículo extenso, né, também participa da Comissão das Mulheres do Sindicato Rural de Umuarama, como uma das coordenadoras desde o ano passado, 2023. Então, pequenininho, né? Vocês viram assim, né? Então, antes de mais nada, agradecer a vossa presença. Parceira, como o Ângelo citou, parceira de trampo, né? Trabalha com a gente, sexta-feira a gente sempre se encontra.
E aí sempre falo para quem vem aqui, a gente tem que agradecer também pela questão. Horário do almoço, sexta-feira, a gente tem uma... Professor, né? Professor tem uma vida corrida. Então agradecer a presença, né? E, como sempre a gente fala, vamos começar as nossas perguntitas do dia. Isso aí. Olá, Teacher Regina. Oi, tudo bem com você? Amigos. Tudo na paz? Tudo na paz, sempre na paz. Então tá, excelente. Ótimo para a gente começar nossas perguntas e a conversa de hoje. Regina, olha, de verdade, né? Faz um tempo aí, Cafeinados, que eu já tinha lançado esse convite para Regina. Aí na época, não sei se ela lembra, mas falou assim, não, chama a Cacilda lá tal, né? A Cacilda gosta de falar na câmera tal, essas coisas assim, né? A gente sabe que é um desafio, a gente entende, porque é diferente, né? Ficar falando aqui na câmera, aqui, né? O negócio dar aula falando com um monte de gente, você tá vendo as pessoas, né? Mas eu espero que seja um bate-papo bem tranquilo, Regina, como vai ser. Já digo aí, você conhece, os alunos que conhecem já sabem, mas é uma pessoa muito animada, é uma pessoa sempre contente, feliz ali. A gente vê que gosta do que faz, né? Igual você viu, várias funções, mas está ali, dando aula, está ali na sala de aula. Então eu espero que esse episódio de hoje seja tão especial quanto a gente acha aqui para você, que você goste tanto quanto a gente gosta aqui dessa pessoa que está aqui hoje, e vai nos abrilhantar essa tarde aqui, falando sobre a língua inglesa. E antes de mais nada, então, para começar, a gente sempre tem aquela pergunta básica, Regina. Quem é a Regina Bray? Conta pra gente aqui um pouquinho dessa trajetória pessoal, né? Como que foi chegar até aqui, né? E também um pouquinho da vida profissional. Tá. Bom, primeiro eu quero agradecer imensamente e fazer parte dos seus ilustres convidados, né? Tô me sentindo muito famosa aqui. Tô entre os famosos, já vou dar autógrafos. Bom, na realidade, eu queria ser engenheira elétrica. Caraca! Eu estudei para ser engenheira elétrica, mas eu não passei, porque eu fiz o primeiro vestibular de somatória que foi feito no Brasil, que foi em Santa Catarina, e eu zerei algumas provas, porque a gente não estava acostumado. Naquela época eu estudava no Dom Bosco, em Curitiba, e é um colégio super, né, muito bom e tal, mas eu achei que eu estava preparada. E lá fui eu para Santa Catarina fazer a tal da prova para o curso de engenharia elétrica. Eu não passei. Enfim, tentei tudo na área de exatas, e engenharia elétrica, engenharia civil, contabilidade, tudo que envolve matemática. Por fim, passei em matemática. Foi essa que eu fui. Foi essa que eu vou. Essa que eu vou. E eu falo para os alunos, você quer um curso muito difícil? Tenta um fácil. Porque depois que você pôs o pé dentro da faculdade, é mais fácil. Isso eu tenho falado para eles. Enfim, fiz matemática, conheci meu marido e casei. Oh, ele também fez matemática? Ele é matemático também. Você tá brincando? Nós dois somos bacharéis. Rapaz. Aí eu tinha terminado meu curso de inglês. Aí terminei o curso de inglês, recém-casado, o que a gente faz? Trabalha. Aí eu comecei a dar aula. E tal. Dei aula por 6 meses. Depois de 6 meses eu comprei a metade da escola que eu trabalhava. E depois de 1 ano eu comprei a escola toda. Que e legal. Fiquei 10 anos com aula de inglês. Onde que era essa escola, Regina? Em Curitiba. Em Curitiba eu mesmo? tinha uma escola de inglês em Curitiba. Massa. E aí, fiquei 10 anos, nesse inteirinho veio a LDB, né? Coisas lá do passado. Veio a LDB e a gente não podia dar aula, porque aí me convidaram para dar aula em escola regular, ensino fundamental. Lá estou eu dando aula, a diretora chegou para mim e falou, de acordo com a lei, você não pode dar aula sem ter uma formação acadêmica. E aí lá fui eu fazer letras. Depois de 20 anos eu fui fazer letras. Passei em 21º lugar, numa turma de 70. Que legal. Né? E, enfim, fiz letras, aí fiz pós-graduação em letras também. Queria um mestrado, mas não era a época. E vida que segue, fiquei 10 anos com a escola de inglês. Aí meu pai dividiu a fazenda lá, e eu
tem um livro que chama Herdei uma Fazenda, e agora? Sou eu. Sou eu. Meus irmãos falaram, ó, você tem a sua parte aqui. Eu, que parte? A parte da fazenda. Eu, tá, como é que é isso? Não, você tem que vir para cá. Enfim, vim para cá e como eu acredito que para fazer qualquer coisa você precisa de estudar, eu fui fazer um curso de empreendedor rural no Senar. Né? Porque é um curso prático, ele é de graça, ele prepara a gente para a gestão da propriedade. Então eu fui fazer o tal do curso no Senar e nunca mais parei, eu fiz vários cursos no Senar. E aí eu estava trabalhando numa empresa, né? E na área de gestão, volta a estudar de novo, porque quem vai trabalhar precisa de formação. Lá fui eu fazer processo gerencial. Processo gerencial, terminei, vamos trabalhando na propriedade. Lá eu tenho 2 funcionários, precisa conhecimento. Então, vamos fazer um curso de gestão de pessoas. Mas nesse inteirinho, comecei a dar aula no Estado. E nos cursos técnicos do Estado, o que manda para a distribuição de aula é a formação acadêmica, é a faculdade, não a pós-graduação. Como eu dava aula nos cursos de gestão, eu falei, vou fazer tudo quanto é faculdade de gestão que tiver, porque na hora de pegar aula eu estou na frente de todo mundo. E foi o que eu fiz. Por isso esse tanto de faculdade, tá? Mas eu gosto de estudar. Eu acho que estudar é a melhor coisa que a gente pode fazer. Estudar não ocupa lugar. É o único legado que eu levo para a minha vida e que eu vou deixar para a minha família. É o estudo. Então tem que estudar, sim. Você quer ganhar dinheiro? Estuda. Não tem outro jeito. Legal. Excelente, ó, tem coisa aqui, um monte de coisa que a gente não sabia aqui da Regina, cara. Essa questão da matemática, ó, a hora que eu tava fazendo lá as ideias lá, lendo ali o roteiro, falei, caraca, ela fez matemática, cara. Ganhei dinheiro com matemática. Eu me formei e fiquei 6 meses dando aula particular para uns meninos que iam mal na escola. Gente, eu ganhei muito dinheiro dando aula particular. Essa é a vantagem da matemática, né? Ninguém vai bem aqui no Brasil. É difícil. Eu lembro na minha época de estudo, eu era um aluno, tipo assim, eu nunca fiquei em DP. Eu sempre dava um jeito de cuidar, mas o calcanhar era o que era matéria se envolvia conta. Então, por exemplo, no ensino fundamental era matemática. Quando eu fui pro ensino médio, física, química, todas essas matérias me davam dor de cabeça, tá? Até por isso até a escolha é, né, óbvia, né? Pro lado de letras, né? Então, ó, é interessante, mas uma coisa que a Regina citou aqui, a gente fala para os alunos sempre que vai tal, a questão de estar sempre estudando, né? Tipo assim, o cara acha que ele é autodidata, que ele, entendeu? Gente, autodidata no Brasil é só Machado de Assis, é só os caras que entendeu? Cabeça que não tem nem como comparar. Você quer se dar bem, estudar. Você até pode, por exemplo, se do nada, vamos abrir uma loja, meio assim, sem noção nenhuma. A loja está dando lucro, está indo bem? Aí é a hora de você estudar para você potencializar e melhorar a loja, né? Então, esse é o jogo. Então, sempre estudar, tá? E acho que e acaba sendo mal do professor, né? Porque você vê que a gente se forma e vai. Especialização, mestrado, pós, tal, e tudo mais, tal. Mas aí agora eu quero entrar nesse questionamento, né? Até o pessoal aqui já colocando, a galera da escola, o Danilo, a professora Patrícia, tudo colocando aqui. Acho que nós ganhamos um adepto de toda sexta-feira, o Dr. Jairo, o advogado tá aí. Lembrando, ó, gente, Dr. Jairo, um dia você vai estar aqui, ó. Que legal. Vamos entrevistar. Mas eu quero aprofundar mais essa questão, porque a gente conhece a Regina do inglês. Uhum. Assim, tipo, gosta da matemática? Qual foi o motivo da matemática entrar na tua vida? Que é? Qual foi eu sempre uso o termo start, assim, aquele momento assim, pá, é matemática que eu quero. Você citou engenharia, né? Uhum. Então, tipo assim, matemática foi o quê? Foi desejo, gosto, a escolha. E depois eu quero pontuar essa outra passagem. Começou com colégio de inglês, aí depois passou para a universidade. Também entender esse start, tipo assim, de sair de uma coisa que é matemática, que é conta, para ir para letras, que é um universo completamente diferente. Como é que foi essas mudanças, essas nuances, essas escolhas? Tá. Primeiro, eu sempre gostei de física, amava física.
no colégio, quando eu me deparei com a física e fui estudar movimento retilíneo uniforme, que a gente aprende que você tem que frear para chegar em determinado ponto e parar e tem que calcular, eu fazia isso. Quando meu pai estava dirigindo, eu ficava prestando atenção. Eu tentava colocar isso na prática. E o meu compadre, que é padrinho do meu filho, ele é professor de física. E ele ensina física para os alunos com muitas atividades práticas. Certo. E eu falo assim, para o aluno entender, ele precisa ver na prática. Então eu tinha assim, essa paixão por física. Física é matemática. Mas eu não pensei em fazer física, né? É uma coisa que eu falei, não vou fazer física. Mas eu gostava, sempre gostei de cálculo, eu sempre fui muito boa de cálculo. Eu vou confessar, eu era muito ruim em história, muito ruim em geografia, porque eu tinha que ler e estudar os textos e decorar aquelas datas, decorar aqueles negócios. Até hoje eu sei coisas que a gente tem que saber para conhecimento de mundo. Mas eu sou meio ruim nessas coisas, nessas coisas decoreba. É porque tinha uma época que era essa visão, né, Regina? Quando eu estudei era, né? Vamos decorar, né? O ponto, né? Você vai ter o ponto. Hoje a compreensão é diferente, né? Você tentar fazer isso que o professor faz aí, que você falou, seu compadre, que é trazer para a realidade, né? Exatamente. A realidade do aluno, né? E continuando a pergunta do Éder, o que tem a ver as letras, né, o inglês nessa caminhagem? O que acontece, Éder? As línguas, elas têm lógica. A base de tudo é a lógica. A matemática tem lógica, a física, todas as exatas têm lógica. Mas a língua também tem lógica, né? A língua evolui. Eu sou uma apaixonada por linguística. Eu amo de linguística de paixão, né? Então, quando você estuda linguística, você consegue entender o mecanismo da língua, a evolução da língua, e é uma coisa lógica. Então, uma coisa foi puxando a outra. Mas, assim, da matemática para o inglês, foi porque eu casei e tinha que trabalhar. E eu não era licenciada para poder pegar aula em colégio. Para você dar aula em colégio, você tem que ser licenciado. Eu era bacharel. Bacharel só pode dar aula na universidade. Entendeu? Aí surgiu o inglês, surgiu a escola de inglês, surgiu a aula de inglês. E eu tenho um pequeno defeito. Eu gosto da excelência. Eu procuro me aprimorar em tudo que eu faço. Eu gosto de estudar para saber. Porque eu acredito que quem sabe, sabe. Ninguém enrola, ninguém te convence daquilo que você não quer. Sim. Né? O conhecimento, ele abre portas, ele abre a sua cabeça. Então, é isso. Eu estudo. Essa questão que a Regina falou, eu lembro assim, não sei se a piazada que está assistindo aí, que teve aula de robótica, nós começávamos a ensinar os princípios de algoritmo para a molecada, né? E aí você falava para eles assim, olha, gente, um texto da escola tem o mesmo princípio do algoritmo. Você vai seguir lá, ele tem que ter uma lógica por trás aqui e tal, ele vai ter uma sequência de dados, só que ali você vai colocar questões numéricas, matemáticas e tal, mas num texto você aprimora. E tinha uns testes que eles faziam, não sei se a Regina lembra, numa época na escola lá, que eram uns testes lá para ver o nível de interpretação que eles faziam lá tal e tudo mais. E aí saía lá, né, em vários indicadores ali sobre... Eu falava para eles assim, como que você acha que esses indicadores vêm? Eles vêm desse raciocínio lógico. Então existe a matemática ali, então tudo é matemática no final das contas. Eu falei assim, até o pensamento histórico que você está vendo aqui vai ter um raciocínio lógico por trás disso daí, né? Mas, continuando a nossa saga de perguntas aqui, Brei, agora... Né, pensando nessa questão sua que você falou ali sobre a sua ida para a gestão, né, a gente viu ali que você foi, assim, você é instrutora ainda do Não. Já foi, né? Foi. Instrutora do CIEE, né? De que maneira você acredita, né, então, que nessa integração entre a escola e a empresa, e como isso pode aprimorar aqui o mercado de trabalho, o moraменse? Como que você vê isso? Eu não conhecia o CIE até eu ser convidada pela Elizabeth para trabalhar lá. Né? Nós nos conhecemos nos cursos técnicos do Estado
E aí a gente começou, né? Ficou amigas e tal, e com as minhas formações, o CIE ele tem um leque muito grande de formação para o estagiário, no caso, por aprendiz. O nome certo é aprendiz. E aí, né, Elizabeth me chamou um dia para tomar café e no final ela falou, você pode trazer seu currículo? Eu falei, mas você está me contratando? Ela falou, sim. E foi quando eu conheci o CIE e eu me apaixonei pela ideia do CIE, né? O que vem a ser o CIE? Ele prepara o jovem para o mercado de trabalho. Porque vocês sabem que agora, de acordo com o Estatuto da Criança e da Adolescência, do adolescente, o menor não pode trabalhar, né? O adolescente, o menor de idade, ele não pode trabalhar, a lei não permite. O CIE, ele é a brecha, vamos dizer assim, não só o CIE, como, né, quem trabalha nesse segmento, mas são empresas devidamente formalizadas que trabalham com esse segmento do aprendiz. As empresas no Brasil, elas têm uma lei que obriga, acima de 7 funcionários, você ter aprendiz. Legal. E aí, por essa lei, então nós temos os aprendizes. Aí o que acontece? O jovem é encaminhado para o mercado de trabalho. E eu sempre falava para eles no CIE, é muito difícil você pegar seu currículo, bater de porta em porta e pedir emprego. O CIE já te coloca lá dentro. Legal. Aí você vai conhecer a realidade da empresa, o que é você trabalhar batendo ponto, tendo horário, responsabilidade, não poder pegar celular durante o horário de trabalho, né? Isso é uma reclamação geral de todo mundo. Mas assim, é um jeito do aprendiz conhecer a nossa realidade. Porque a nossa realidade é muito diferente do que eles vivem no dia a dia de hoje. Né? E outra, enquanto esse aprendiz está dentro da empresa, a empresa está observando ele. Então, muitos são efetivados antes do término do contrato. Os contratos vão de 11 a 16 meses. Pelo menos era, né? Faz uns 4 anos que eu já não estou mais lá. Mas, então, nesse período, desse tempo, a empresa está observando. E muitos são efetivados antes, porque são pessoas que têm uma postura, um currículo, um comprometimento, entenderam? Então é assim, eu acho que é fundamental o jovem para passar por uma experiência de aprendizagem. Ô Brei, e aí lá no CIE, eles recebem algum curso, alguma coisa? Como assim, Ângelo? De aprimoramento, eles estudam Sim, ali, como é que funciona? Lá é assim, o jovem aprendiz não trabalha sábado e domingo, não pode, certo. A lei não permite, é de segunda a sexta, 4 dias na empresa, 1 dia de formação no CIE, e essa formação, ela é completa, ela vai desde o autoconhecimento até as formações técnicas, então tem... Por isso, os instrutores têm que ter muita formação. Tem língua portuguesa, você estuda as leis de uma maneira simplificada, mas estuda. Querendo ou não, a gente passa pela história. Tem aula de primeiros socorros, tem aula de gestão, tudo que vocês imaginem na área de gestão. Tem aula de RH. Então, assim, ele tem uma formação completa. É muito interessante o programa deles. É legal, né? Isso, né? Já sai um jovem diferenciado, né? Com certeza. E até hoje, por exemplo, o terceirão lá do cima estava citando esse negócio do CIE. Eles estavam falando. Então, tipo assim, é interessante porque, né? Aquela questão, tipo, é como se fosse um pré-emprego, vamos assim dizer, né? Isso, a ideia é mais ou menos essa. Até para eles terem conhecimento, até quando, igual você citou ali, questão do celular, né? Como isso pega no pé, né? Tipo assim, parece que o celular virou eu não sei se é um bem mal social, vamos dizer assim, né? Tipo assim, a gente precisa dele, mas tem que mas não é o tempo todo, né? Existe um vício, né? Não, acaba igual falando que é um vício, né? Vamos continuar aqui as perguntas, agora vamos, né, dar uma finalizada nessa questão do lado um pouco mais pessoal. Vamos para essa parada aí da comissão das mulheres.
do Sindicato Rural de Umuarama. A minha nova paixão. Nova Você reparou que tudo é paixão, né? Tal paixão. Isso é motivação. Com certeza. Entendeu? Porque também, se você tava hoje, na turma do primeiro ano, aí os moleques um dos alunos estava lá, eu quero ser professor. E olhou pra mim assim, do primeiro ano lá do Simão, eu quero ser professor. Aí eu virei pra ele, eu falei, uai, e por que você. Porque ele me falou com um jeito assim, com um tom de voz, já desanimado. Aí eu virei pra ele, uai, por que você não quer ser professor? Ah, professor, parece que as condições são tão difíceis. Eu falei, bicho, se eu fosse médico, eu acho que ia ser o médico mais pobre do Brasil. Aí ele olhou pra mim, uai, como? Eu falei, eu detesto sangue, não gosto de clínica, não gosto de consultório. Você acha que eu ia trabalhar com isso? Eu ia fugir, no máximo eu estaria, talvez, eu brinquei com isso. Se eu fosse professor na área de medicina, um Dr. House da vida, até podia. Agora, se eu fosse trabalhar com clínica, esquece, eu ia dar golpe em todo mundo, marcava com o paciente e não aparecia. Mas porque não é o que você gosta, aí você tem paixão, é igual eu falo, a paixão gera o gosto e a paixão gera a excelência. Quando você é apaixonado, você faz com vontade. Com certeza. Então, acaba todo esse processo. Mas como é a nova paixão, o sindicato e tal, eu queria saber assim, tipo, quais são primeira coisa, o que seria essa comissão? Tá. Como ela funciona? Quais são vamos dizer assim, os atributos? E assim, também quais são as dificuldades? Eu imagino que deve ter muita dificuldade e até pode ter uma dificuldade um pouco ligada a gênero também, né? Você está dentro de um universo um pouco masculino, machista, vamos dizer, certo ponto, né? Então, quais são os objetivos e quais são os empecilhos que travam isso? Bom, primeiro, o que é a Comissão de Mulheres? O nosso nome é CENF, Comissão Estadual de Mulheres da FAEP. A FAEP é a Federação da Agricultura do Estado do Paraná, que representa todos os sindicatos rurais do Paraná, né? O sindicato patronal. Aí, como que surgiu essa ideia? Há uns anos atrás, os sindicatos perderam a verba da contribuição obrigatória. Então, todos os sindicatos, a FAEP, enfim, esse setor perdeu aquela contribuição obrigatória. E aí, o que os sindicatos pensaram? O que a FAEP aqui no Paraná pensou? Porque a FAEP, ela é uma das federações que desponta no Brasil, né? Como é que nós vamos sair disso? Então, vamos divulgar o sindicato. Vamos mostrar para o produtor quem somos nós, o que nós fazemos, o que nós significamos, a importância da representatividade. Então, mas assim, a FAEP trabalhou no sentido de fortalecer os sindicatos. E aí lá tem umas pessoas que trabalham lá, que têm ideias brilhantes. Aí uma pessoa, que é a Lisiane, deu a ideia, que é a nossa mentora maior, a Lisiane teve essa ideia de formar uma comissão de mulheres para apoiar e ajudar nessa ação, né? Por quê? Porque a mulher é mãe, porque dentro do universo do produtor rural, a mulher, geralmente, ela está lá na propriedade dando todo o suporte para a família, né? Elas trabalham na propriedade. Então, é um jeito de convencer a família a participar de alguma coisa, trazendo a mulher. Essa foi a visão, na realidade, essa foi a visão do seu Ágide Meneghetti, ele que teve esse insight. E aí, eles começou com essa ideia. A ideia foi crescendo, e aí alguns sindicatos já tinham uma comissão de mulheres deles. Cascavel, por exemplo, faz muitos anos que eles têm uma comissão lá, e alguns sindicatos já tinham essas comissões. Só que aí formalizamos a coisa, né? Aí nós resolvemos, nós não, né? A FAEP, eu cheguei bem depois. A FAEP resolveu, então, arrumar como é que seria feito. Então teve pessoas que passaram nos sindicatos, mobilizando pessoas, mobilizando mulheres, para a gente ter comissão de mulheres no Paraná inteiro. Hoje nós somos 84 comissões de mulheres pelo Paraná. E qual é a nossa função? A nossa função é apoiar o sindicato para que ele seja protagonista,
nós temos um projeto que chama Sindicato Protagonista. E o que significa isso? A gente quer que o sindicato venha a ser protagonista na sociedade, protagonista frente ao produtor, que o produtor entenda por que é importante ter um representante de classe. Porque quem é que luta pelos direitos do produtor? O sindicato. Então, mas ainda tem muitos produtores que tá lá quietinho no seu lugar. E aí a gente, trabalhando com a mulher, a gente chega no produtor, né? É um ambiente machista? Concordo com você, Hélio. Éder. O pastor tá pensando na gente. Mas, 2023, 30% das propriedades do agronegócio eram geridas por mulheres. Legal. Então, elas estão assumindo devagarzinho. É um universo masculino, a gente tem demandas, a gente tem muito medo, porque a gente não sabe exatamente como fazer, porque a gente não está acostumada. De novo, a gente estuda. De novo, nós temos formação. De novo, a FAEP nos apoia com treinamento. E assim, eu fui parar nesse âmbito porque eu estou lá no sindicato, eu gostei da ideia, participei de um programa de líderes e eles me convidaram e eu me apaixonei pela ideia, me apaixonei pela essa questão da representatividade e entendi o que era isso, porque eu não era sócia não, tá? Eu fiquei sócia depois. Vou falar uma coisa pra vocês aqui. Já vou colocar a Regina numa fria aqui já. Eu tava pensando aqui, falando de representação de classe, essa questão de sindicato, eu já tô aqui. Caramba, velho, no segundo ano trabalha sobre isso, trade unions, não sei o que, tal, as industrialização. Vou chamar a Regina aqui, chamar a galera para fazer uma palestra lá na escola, falar para essa molecada a importância do sindicato. Achei muito massa essa questão, porque a gente fala às vezes assim, da importância, e isso vem do estudo. Você sindicaliza, você estuda, entende o teu papel na sociedade, quem é você ali naquele meio, as mulheres entendendo quem são elas naquele meio, e aí você consegue lutar. Sozinho a gente não faz nada. Exatamente. Mas em comunidade, em comunhão, a gente começa a fazer algumas coisas, né? A gente isso. Então, Regina, prepara que eu vou te encher o saco, hein, Regina? Vai ser um prazer. E olha, eu sou capaz de trazer algumas outras pessoas mais entendidas no caso. A gente consegue sim, a gente consegue te trazer um monte de informação. É legal, porque e aí fortalece, inclusive, para a piazada, que é essa questão do agro e tudo mais, né? Pô, beleza? A gente acha isso bacana, né? Mas agora é a hora do jabá, tá ligado? Agora é a hora do merchandising. Marketing. Cara, você que está nos assistindo aqui, se você ligou aí agora, seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui no podcast Aventuras Cafeinadas. É com café, Aventuras Cafeinadas. Não tem nada de descafeinado, velho. Tá bom? Tá? Café é vida. Nós estamos aqui no restaurante Divina Ceia. Você pode vir aqui também, tem uma galera aqui almoçando aqui enquanto a gente faz podcast aqui. O Divina Ceia está na rua Arapongas, número 3923, pertinho da Rainha dos Calçados, né, na frente do Senadinho. Então você pode chegar aqui, fica bem na esquina. O Julião está aqui pronto para te atender. Se você não pode vir aqui, não almoçou ainda, pede aquela marmitona lá, nós temos aqui, é só você ligar, né, ou mandar um WhatsApp aqui no 44-3152-1852, 44-3152-1852, restaurante Divina Ceia. Gente, segue também para dar aquela força, você que está aí, não custa, segue o Divina Ceia Moarama, vai lá nas redes sociais. Assim a gente mostra, é o nosso patrocinador aqui, a gente mostra que estamos conseguindo aqui, né, ter pessoas adeptas aqui ao Divina Ceia, né? Então é um local muito bom, você vai curtir com certeza a comida aqui do Divina Ceia. Então vamos lá, segue aí, galera. Outra questão também, segue a gente, tá? Se você tá aí assistindo, né, esse podcast de hoje e não seguiu ainda o Aventuras Cafeinadas aqui no Instagram, já siga. E, gente, ajuda nós, cara. Vai lá no YouTube, depois vai estar editadinho, bem bonitinho aqui, essa conversa com a Regina Bray. Acesse o nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho
e aí você vai receber toda vez as notificações quando os vídeos forem postados, tá bom? Faz lá. Vou fazer. Eu lá. Então todo Vou mundo, divulgar. viu? Todo mundo aí ajuda a gente aqui, o Aventuras Cafeinadas. E você pode seguir a gente também no Spotify. O Spotify está um pouquinho desatualizado aí no caso do tempo da nossa vida, mas também estamos lá. É só seguir a gente nas redes sociais. Outra coisa, você quer ser um patrocinador aqui do Aventuras Cafeinadas? Nós falamos da sua empresa aqui também. É só entrar em contato pelo telefone 449-9959-1026. E nós temos também um outro podcast dentro do podcast Aventuras Cafeinadas. Esse programa aqui é o Resenha das 12. Esse bate-papo gostoso aqui no restaurante Divina Ceia, depois do meio-dia. Mas nós temos o Aventuras Cafeinadas em movimento. Beleza? E você que é empresário, quer divulgar a sua empresa de uma maneira diferente, nós estamos com uma promoção até dezembro, que é, nós mostramos a sua empresa, vamos até a sua empresa, fazemos um podcast direto à sua empresa por apenas R$ 149,90. A gente chega aí, faz toda a edição, você pode depois divulgar nas suas redes, sem contar que a gente impulsiona também esse vídeo seu depois ali, para que mais gente conheça o estabelecimento. Eu sei que muitas vezes, né, só aquela propaganda estática do Instagram, das redes sociais de uma maneira geral, às vezes não surte aquele efeito, mas o indivíduo conhecer a sua história de vida é diferente. Saber, às vezes o cara olha lá, né, vê, o cara tem isso, o cara tem aquilo, e acha que tudo veio de uma maneira fácil, mágica, né, por osmose, né? Mas a gente sabe que a sua vida é árdua, então vem conosco, a gente conta a tua história, né, de uma maneira diferente, descontraída, e mostra todo o seu produto ali, o teu ambiente, seu espaço de trabalho. Então fica aí o convite. Já lembrando que dia 1º/11 nós já temos um Aventuras Cafeinadas em movimento marcado com a designer Maria Caroline. Você vai conhecer o trabalho, Caroline. Você vai conhecer o trabalho dela, né, esse trabalho de marketing, ela que é especialista em branding, né, ou seja, no desenvolvimento da marca, desenvolvimento da de logos, etc. Beleza? Então vamos continuar. Tem alguém mandando mensagem aí? Só a galera aqui, ó. Só o pessoal da escola mesmo aqui, ó. A portuguesa, Carol. Acho que, não sei se ela tá aqui morando, mas ela tá lá nos Paraguai, né? Eu acho fazendo que ela medicina. Tá lá. Então, ó, viu? Estamos ultrapassando fronteiras. Ó. Que chique, hein? Internacional. Danilo, a professora Patrícia, o nosso querido Dr. Jairo, que nós vamos convidar ele pra cá, tá? Mileninha entrou, a irmã da Júlia, a Mini Júlia, ela fica brava quando eu falo isso, a Mini Júlia. Mini Júlia, tá? Então faz a galera aqui, vai dando aí, parabéns, legal, oi e tal. Perguntinha nem tanto, tá? Vamos continuar então? Vamos continuar. Agora é o nosso segundo bloco. Nesse segundo bloco, agora as perguntas vêm para você que vai fazer o Enem, tá? Então esse bloco é voltado para tudo isso e agora fique esperto, olha aqui e presta bastante atenção nas palavras da Regina Bray. Regina, agora é a teacher. Agora é a teacher. Agora é a aí, teacher. Já vem até aqui, ó, teacher. Teacher. Quais são os conteúdos mais cobrados na disciplina de inglês ali no Exame Nacional do Ensino Médio? Muito bem. Isso, o pessoal que é meu aluno está careca de escutar, cansados de escutar. O Enem sempre as 5 perguntinhas, abordando interpretação de texto, basicamente a interpretação de texto. Tem que ter, sim, um bom vocabulário. O que abordam nessas questões? Os textos mais variados que vocês possam imaginar. O último agora caiu, poesia, né? Então, texto literário, texto da internet, música, receita de bolo, enfim. O Enem não trava texto, ele coloca o texto conforme, né? E uma coisa que eu falo para os meninos é assim, muitos textos, eles têm que estar antenados com o que está acontecendo em volta. Porque não é só em língua portuguesa e na redação que eles usam textos do dia a dia, do que está acontecendo no mundo. Muitas vezes vêm assuntos ligados a isso, né? Então, e dentro desses textos, eles cobram tempos verbais, pronomes, preposições.
Só que no Enem não existe questão direta de gramática. Ninguém faz questão de gramática. É sempre a gramática contextualizada. Então ela coloca lá um pedacinho do texto, coloca uma palavrinha e pergunta qual é a função. Coloca um pedacinho do texto, coloca a palavrinha e pergunta dentro daquele contexto a tradução daquela palavra. Um pronome e se refere ao que dentro do texto. Então, uma gramática totalmente contextualizada. E assim, eu acredito que as provas do Enem, elas não são tão difíceis quanto as provas das universidades. As universidades, elas cobram num nível muito mais avançado. O Enem, eu falo assim, que ele dá chance para o aluno de mostrar o que ele sabe. Esses dias até um aluno questionou, né? Em inglês e espanhol é mais fácil. E eu sempre falo para eles no colégio, né? E isso a gente conversa, eu e a Patrícia a gente conversa muito. O espanhol, ele parece mais fácil, mas a gramática do espanhol, ela é tão difícil como a gramática da língua portuguesa, porque tem conjugação de verbo, declinação, gêneros. Na língua inglesa nós não temos isso. Na língua inglesa, se você tem um carro azul, uma casa azul, é todo mundo azul e não muda se é homem ou mulher, interessa, né? Então, o inglês, ele é difícil porque as palavras são difíceis, assim, são diferentes do português e ainda nós temos os falsos cognatos, né? Que parece, mas não é. Mas, assim, em termos de vocabulário, o vocabulário da língua inglesa é muito menor do que a língua portuguesa e da língua espanhola, né? E esses dias eu estava fazendo uma pesquisa. Por que um aluno vai melhor em inglês do que em espanhol? Talvez porque, primeiro, porque é essa falsa ideia do mais fácil, né? Segundo, porque o aluno está exposto ao inglês muito mais do que ao espanhol. Nós temos inglês no nosso dia a dia, o tempo todo. E algumas escolas, nós que somos das escolas particulares, o aluno tem inglês desde o primeiro ano. Sim. Então, ele está muito tempo estudando. Como o Enem baseia-se em vocabulário, é isso que a gente, né, preza. Eu até agora, né, vocês falaram de questão de mídia, eu trouxe para os alunos lá do colégio um aplicativo, é um site onde eles fazem interpretação de texto. Eles entram, faz o cadastro, faz ali um teste, um pré-teste, aí o próprio site coloca eles no nível deles e aí vai direcionando os textos para eles. Que legal. Né? Então, eu fiz um teste agora com o ensino médio, mas esse é um projeto que eu tenho para o ano que vem abrir para todas as minhas turmas. Eu acho bem bacana porque treinar a interpretação de texto em língua inglesa. Fala o nome do site aí, Bray. Read Theory. Read Theory. Você viu ali? Read Theory. Read Theory. Teoria da leitura, né? Depois voltar lá no... Read Theory. Aí na descrição do vídeo você coloca escrito aí, você sabe. É verdade. Quem sabe, até eles patrocinam a gente depois. Não, os alunos do segundo ano, eles sabem porque eu coloquei lá para eles. E aí, vamos falar, né? O Daniel, lá, já está fazendo mais atividades. Os demais, tem mais gente que entrou, mas aí precisa se empenhar um pouquinho. Mas, por enquanto, parabéns ao Daniel Condo. Ó, e aí sim, cara. Não, eu já vou elogiar de novo também o Condo aí. Estamos fazendo lá uns joguinhos lá, né, no Scratch lá. Peça os meninos, cara, o negócio tá ficando massa, velho. O cara é cabrabão, a gente tem que falar, né? Tem futuro. Tem futuro. Cabrabão a gente fala. Mas pontuando aqui o que a Gina falou, o português e o espanhol, como elas são troncos do latim, o latim é uma língua, ainda mais o latim vulgar, né? Existe o latim clássico, que era o escrito, e o vulgar, que era o falado. Então, por isso que ele se torna difícil, porque ele cria toda uma ideia de, tipo assim, como é que é? Eu não sei se vou falar, né, certo isso, mas, por exemplo, o inglês, igual você falou, é azul, azul e acabou. Isso. Entendeu? É igual falar, tipo assim, eu te amo, é love e acabou. I love you, acabou. Acabou, não tem... Se você for usar outro termo, dá outra ideia e acabou. A ideia não, a língua é o português, o francês, o espanhol, o romeno, as línguas românticas, o italiano, o romeno, eles são línguas que, tipo assim, é contextual. Então você pode falar, você tem o eu te amo, pode ser
eu te amo, eu te adoro, eu te venero, o Djavan foi eu te devoro. Entendeu? Então, acaba sendo essa lógica, ela é muito, então fica muito difícil. E aí entra a questão do Enem, que é o que você citou. O Enem, ele é prova ele é do ensino médio. Isso. Então, ele trabalha o cotidiano do aluno. Então, você pega a prova de português, eu falei esse dia para os alunos, espera assim para mim, tipo, acho que foi com uma turma de outra escola, pensando, gente, vai cair propaganda de prefeitura de Goiânia sobre dengue. Mas olharam assim para mim, ué, professor, como assim? Olha, o objetivo da propaganda, o porquê que se usa o verbo imperativo. Ele não quer que você, talvez se fosse o vestibular, ele ia pedir o imperativo da palavra tal, baseado na propaganda. No Enem, ele quer saber por que foi usado o imperativo. Então, ele quer entender tipo, o objetivo do autor. Então, o Enem tem muito isso. Então, é uma prova. Eu só falo para os alunos, ela é bem interpretação. Eu acho o Enem fácil. Eu falo para os alunos que ficam bravos comigo. O problema do Enem é quantidade de questões somada ao tempo. Isso. É isso que quebra a perna do aluno. Porque se você Ele olhar... tem que claro, treinado. vamos lá. Treinado. Aí você está falando inglês, eu estou falando em português, literatura, artes, o Ângelo e história. Claro que matemática pode ser outra complexidade. Né? A parte de biologia ali do Hélio, outra complexidade. Mas assim, na minha área eu falo, gente, português é para você acertar 30, 35 questões de 45. Aí eles ficam bravos quando eu falo isso. Eu falo, gente, mas porque é leitura, você vai lendo e vai analisando. E ainda ajuda aquela questão do tri, que às vezes você marca uma questão que não está certa, mas tem lógica, aí aumenta um pouquinho a pontuação dele. Tá? E aí, vamos para pegar toda essa ideia que você botou e que a gente debateu aqui, essa questão de quais seriam as estratégias para o aluno. Então, lá normalmente são as 5 primeiras questões, né? A parte da língua estrangeira. Quais seriam as estratégias assertivas para o aluno ir bem, para ele acertar? Claro que, como você botou, está ligado à leitura e interpretação, mas quais seriam essas estratégias que o aluno poderia fazer? Olha, eu acredito assim, primeiro, ele deve estar muito ligado, antenado, vamos usar um termo deles, né? Antenado no inglês do dia a dia, prestar atenção no inglês que está em volta deles. Tem muita coisa em inglês. Eles gostam de jogar, eles gostam de assistir filmes. Eu falo para eles, gente, assiste o filme com a legenda em inglês. Põe em inglês com a legenda em português para você treinar o ouvido. Mas se você quer treinar vocabulário, põe em português com a legenda em inglês. Mas presta atenção. Ou melhor, põe em inglês com a legenda em inglês. Pratica. Tem um filme brasileiro que é aquele De Volta aos 15. Né? Foi até a Gabi Vitti que me deu a dica de assistir esse filme. E eu confesso para vocês que eu estava assistindo o filme e não tinha, né? Assistindo com meu marido, que não fala inglês, que tem que ser dublado, né? Como diz meu filho, uma porcaria. Mas, enfim, eu estava assistindo em português, mas eu não tinha me tocado que era um filme brasileiro, né? Porque a esperta aqui não tem essa noção das coisas, né? Sou antenada em umas coisas, mas em outras sou perdida. E aí, eu falei, nossa, vou botar esse filme na linguagem original, né? Eu fui clicar lá, falei, mas a linguagem original é português? Mas aí me deu curiosidade, até comentei no 3º ano. Eu coloquei o inglês. Gente, é muito limpo, é muito claro. Por quê? Porque quem está dublando lá são pessoas que falam inglês, português, várias línguas. Então o inglês é muito limpo. Então, até eu comento com eles. Hoje uma aluna perguntou, prof, como é que é o jeito de eu melhorar meu vocabulário? Eu falei, assista filme em inglês, pega lá, assiste um episódio, tudo em português. Depois você muda para o inglês. O mesmo episódio, totalmente em inglês. Para que você vá habituando com aquele vocabulário. E põe legenda lá também, para você juntar. Né, exatamente. Mas eu falo assim, ó, como nós temos a questão de vocabulário, decorar dicionário, impossível. Mas assim, viu alguma coisa escrita em inglês? Busca, vai ver, por exemplo, música, eles adoram música. Vai ver a tradução, vai ver o que diz a música, né? Quando eles jogam, tem os jogos deles, descobre o objetivo do jogo, por que aquela palavra foi usada naquele contexto. Então, assim, seja curioso com o inglês que está te circulando, certo? E assim, use os aplicativos, as videoaulas. Videoaula eu acho legal para gramática, para estudar gramática. Gramática eu acho que a videoaula, ela é muito, muito, muito
boa, porque ela traz de uma maneira diferente, não é no contexto de sala de aula, quando o aluno quer, do jeito que ele quer, ele vai assistir aquele, escolheu do jeito dele. Então, videoaula. Tem videoaula para fazer interpretação de texto? Tem, claro que tem. Eu acho que a gente, para estudar e para você ir bem em qualquer coisa, você tem que ter compromisso. Compromisso. Às vezes eu falo para eles, no segundo ano a gente estudou os 17 objetivos mundiais que vocês, professores, estudarem em português. Nós fomos ler, aí eu trouxe para eles em inglês, nós discutimos, vimos como é que era, claro que eles apresentaram em português, porque o objetivo do colégio não é sair ninguém fluente em língua inglesa, e sim sair com conhecimento básico para fazer as provas oficiais, né? Mas assim, pesquisa. Quando você vê alguma coisa, pesquisa. Mas não vai traduzindo todas as páginas. Tenta ler em inglês. O tio Google tá aí para ajudar. Então, e é uma coisa assim, Blaise, você falando aqui, é uma coisa assim que eu sempre quis, aprender. Eu lembro quando eu era piá, assim, eu achava a língua, tipo assim, a aula de inglês da escola, mesmo na escola, era bem superficial. Não sei se o Éder também era assim, mas eu achava bem superficial aqui. Eu não tinha dinheiro para aprender inglês, essas coisas todas assim. Não tinha videoaula na época. Não tinha videoaula. E aí eu falo para eles assim, eu falo, agora, galera, sabe qual que é a diferença de vocês para nós? É que vocês têm tempo, né? Então, igual você falou assim, é você dedicar-se, é você ter tempo para aquilo. A gente chega em casa, cara, eu acho que todo mundo aqui tem que pegar ali, sabadão, amanhã a gente já chega ali, reunião de pais e tal, logo aí depois já vem de tarde limpar a casa, aí vai só que você preparar a aula, para que vê domingão já foi, aí segunda-feira de novo, e pau na máquina. Síndrome do Fantástico. Justamente, e vai direto. A gente vai tentando fazer ali, tipo assim, ao máximo possível para conseguir preparar alguma coisa com qualidade ainda assim, mas mesmo assim falta tempo. Então a gente não consegue, tem algumas coisas que a gente gosta, que acha muito massa, mas não dá tempo de você estudar, se dedicar como você gostaria. Falei, então acho que esse momento é o momento de vocês, é o tempo que vocês sabem. Eu falo isso para meus filhos, cara, vocês têm tempo agora, aproveita, porque depois chega a vida adulta e de vocês que estão no ensino médio, tá chegando, você vai entender o que a gente tá falando daqui a pouco. Como é que é? Estudar de noite, trabalhar durante o dia. Isso. E aí se preparar para as provas e para os trabalhos no final de semana. E vai chorar lá, vai lá. Vai lá chorar depois, vamos ver se vai adiantar alguma coisa, cara. Não vai adiantar. Aqui, rapidão, Imagina que eu vou acertar o Paulo Rafael colocando aqui, tipo, to be or not to be. Aí depois ele colocou, aqui a gente falou dessa síndrome de domingo, ele colocou aqui, musiquinha de domingo maior, entendeu? Já vai dando aquele trauma de caramba, segunda-feira tem que trabalhar, Domingo tá acabando, o descanso tá acabando. E outra coisa que pega é que assim, na nossa época a gente tinha esse tempo. Sim. Só que o nosso tempo era assim, tipo... A gente tinha afazeres. Então, mas era aquele tempo que a escola dava. Uhum. Hoje você tem aquele tempo com a internet, com a coisa. A gente não tinha, por exemplo, assim, o meu inglês... Ele foi bem igual o citado aqui, acho que o Dr. Jarcocô. O Dr. Jarcocô aqui, como é que é? O The Books on the Table. The Books on the Table. Assim, a professora, eu gostava da professora, não tem nada contra, né? Nem criticar ela. Mas e ela ainda trazia coisas novas, tipo, ela trouxe tradução de música da Celine Dion, da Mariah Carey, de algumas bandas. Ela ainda levava isso. Mas era aquele basicão. Se eu quisesse aprender inglês, eu teria que fazer um curso que eu não tinha condições financeiras. Então tinha esse viés. Hoje, não quero fazer curso. Claro, vai sofrer um pouco, mas você vai na internet, tem um monte de videoaula. Tem o Duolingo, entendeu? Eu falo pros meninos. Tem o Duolingo. Eu faço Duolingo. Gente, eu fiz Duolingo de alemão. Eu e meu filho já estávamos mandando mensagem no WhatsApp em alemão. Então, tá vendo? Com Duolingo. É isso que a gente fala, o nosso tempo existia, mas a gente gastava com o que a gente tinha ali. Eles têm mais coisa, eles têm a oportunidade de aprofundar. E aí me estressa um pouco, eu brinco assim, tipo, Deus não dá asa pra cobra. Se a gente tivesse esse tempo lá atrás, com essa tecnologia,
eu acho que a gente saía, como é que é, virando até engenheiro elétrico para mexer na casa. A gente lucia. Ô, Éder, Eu lembro a Bray falou. A Bray falou aqui da questão de assistir filmes, né, Bray? E você aprender com filmes, né? Falou assim, cara, tava até contando pra piazada, assim, hoje tem tanta coisa, tanta facilidade, né? E eu sou grato, assim, eu falo assim, que eu sempre tive como espelho, assim, de pessoa que estuda, exemplo até assim, não era meu pai, mas era um exemplo, assim, de uma figura paterna, que era o meu tio, né? Abraço aí pro tio Adriano. Cara, ele era autodidata, assim, aprendeu inglês, assim, música, não sei o que e tal, ficava impressionado com ele, assim, quando ele olhava, assim, e aí na casa dele, ele era dono de uma locadora, e eu falei assim, é um ambiente, assim, que foi interessante, que, assim, não ajudou aquela coisa, tanto no inglês, mas na questão da leitura na língua portuguesa, era só filme legendado. Não tinha esse negócio de você colocar dublado, e eu ficava bravo, eu ficava possesso. Essa porcaria aí, não sei o que e tal. Ele com uma paciência, cara, nossa. Rapaz, ele chegava assim e falava assim, se você quiser assistir, é o que tem pra hoje. Aí você ficava lá, tipo assim, eu ia pro quarto lá do meu primo, ficava brincando com outras coisas, e todo mundo na sala assistindo e tal. Aí eu chegava lá igual aqueles bichinhos, olhava, era um negócio que eu achava legal, eu queria assistir aquele trem na fita de rebobinar. Aí eu olhava, começava a assistir um pouquinho. Aí eu fui indo, de repente eu comecei a me esforçar. Às vezes falta esforço pra gente, né? E aí eu ficava lá, porque eu falava assim, se eu olho pra imagem eu não consigo ler. Se eu leio eu não consigo olhar pra imagem e tal, né? Até que vai virando um hábito, vira um costume, né? Eu me lembro disso. Mas é engraçado, né? Como é que fica estranho? Porque tem alguns canais, tipo... Eu não vou lembrar de cabeça, mas esses canais da Sky Gato, TNT, tudo mais, às vezes tem o filme com a legenda embaixo, que você não consegue tirar. Aí o cara fala, tipo assim, saudade, aparece embaixo outra coisa, nada a ver. Tipo assiste assim, filme policial. Os policiais, a tradução não pode ser o que eles falam. Lembra do Cacete do Planeta? os caras... Aí, ó, ainda botou daqui, ó, Poker Sucker. O Paulo, engraçado, a gente tá quase no término aqui, aí o Paulo entrou aqui, tacou coisa. Mas é verdade, ele ainda brincou aqui, falando aqui, ele é da época do show de calouros, das músicas mais antigas. E aí eu citei a questão da professora trazer música inglesa, ele ainda brincou aqui, a gente colocava o CD, pausava. Tipo, a fita cassete, ainda nem o CD, pausava. Aí ela ficava linha por linha. Aí a professora, aí eu colocava, aí o que a gente falou, pegava uma palavra, por exemplo, você falava, isso aqui literalmente é saudade. A professora, não, saudade não pode, saudade encaixa aqui. Olha a palavra que tem antes, aí a gente, putz, era linha por linha. Eu dei aula com fita cassete, eu comecei com as fitas cassete. Quando veio o CD, que foi o próximo, ai, que raiva, porque eu não tinha como parar no meio da música. Gente, hoje você faz qualquer negócio, mas naquela época você põe o tal do toca-CD lá e não parava no meio da música, não parava naquela linha que você queria parar para mostrar para o aluno aquela bendita frase, aquela expressão. Você tinha que escutar tudo e daí para voltar, você não sabia o ponto. Gente, o CD para mim, enquanto professora, foi um desastre. Foi um desastre, gente, pelo amor de Deus. Tá vendo, cara? Boas lembranças, né, galera? Rapaz, olha só. Gente, estamos aqui, chegando aqui. Tem mais aí? Tem mais gente? Só que ele falou aí que eu não entendi nada. Baby, can I hold you tonight? Vê se tá certa a pronúncia aí, Play. É uma letra de uma música. Baby, I can hold you tonight. Tá bom. É uma letra de uma música. Deu um joinha ali pra nós. Valeu. Paulo, se inscreve aí, cara, no canal. Gente, o papo tá muito bom aqui. A gente ficaria horas aqui conversando. Ainda mais se tivesse um shopzinho aqui. Rapaz do céu, olha, cara, o negócio ia Não longe. é ambiente escolar. É verdade. Hoje pode. A gente vai ficar só na água aqui, galera. Só na água. Vai todo mundo trabalhar. Vai todo mundo trabalhar. Vai nessa aí, galera. E chegando agora ao final, gostaria que a professora Regina Bray, nossa amiga excelentíssima aqui,
Nossa, que honra. Verdade, Brei. Quanto título. Mora no Nem nosso mereço. coração, cara. E a gente gostaria que você colocasse aqui algumas palavras de incentivo aqui para deixar os nossos alunos aqui, né, mais motivados aí para fazer esse exame nacional do ensino médio. Muito bem. Primeiro de tudo, eu acho que eles não devem se preocupar demais, porque o excesso de preocupação vai gerar estresse, e estresse gera ansiedade. E ansiedade não é legal, todo mundo sabe disso. Então, eles precisam ter foco, ter hora para estudar e hora para se distrair. Não pode só estudar e também não pode só se distrair, porque senão não vai chegar a lugar nenhum. Mas assim, acima de tudo, comprometimento com o que vai fazer. Vou estudar, então eu realmente vou estudar. Eu estudo com música, não tem problema, mas estude. Eu aprendi uma questão, né, que eu estava fazendo um curso de antiprocrastinação. Pegue o celular e deixe na outra sala. Escuta música por algum outro motivo. Ou pegue o seu celular e vire para baixo. Desliga todo quanto é barulho que te fale que vai chegar uma mensagem, qualquer coisa. E se concentra no que você vai fazer. Por quê? O pouco é muito. Se você estudar com vontade, se você se dedicar com vontade, parece que não, mas o cérebro memoriza. O nosso cérebro, ele consegue captar aquilo que você faz com vontade. A vontade, para mim, é o segredo. Eu acho assim, o que falta para a nossa juventude hoje é esse comprometimento da hora de estudar, realmente estudar. Na minha ideia, os alunos não precisam estudar 8 horas por dia. Eles podem estudar 4 horas bem estudado e curtir 4, não tem problema, e dorme as outras 4, as outras 8, né? Vai dormir 8 horas, vocês precisam dormir. Mas assim, nada em excesso, porque o excesso não é legal, nada em excesso. E muito amor, muito carinho, tem fé, porque eles são bons, eles precisam acreditar neles, eles precisam ter confiança neles. Eles são muito bons, vocês são bons, meninada. Vocês só precisam realmente acreditar em vocês e fazer acontecer. Tá vendo? Depois umas palavras dessa aí, se não for bem, meu amigo do céu. Olha só, galera, foi muito bom. Gostaria de agradecer a Regina imensamente, Regina, por você ter vindo. Eu sei que a gente vive nessa loucura do dia a dia e quanto é difícil, mas obrigado mesmo de coração. A gente conseguiu trazer a Regina para cá. A Regina falou com a gente, foi um papo maneiro. Espero que vocês tenham gostado. Eu que agradeço, nossa, eu agradeço imensamente, principalmente por falar dos assuntos que eu estou ligada, né? Uma oportunidade de eu falar de tudo que eu estou ligada. Topzera. Eu falei pra ela, cara, falei, Regina, relaxa, cara, é igual na conversa aqui, você vai ver, você vai tirar de letra na parada. Foi de boa, não foi, Regina? Foi de boa. É só um bate-papo. Mas a gente se preparou. Vamos falar para essa galera a claro, verdade. claro. A gente se prepara, a gente faz roteiro. Aqui, ó. É tudo organizado. Aqui, ninguém vem aqui de improviso e faz nada. Não é uma... É o segredo. Preparação, Isso. planejamento. Justamente. É o segredo. Se ligou aí? Tem mais comentário aí, Ederzão? O nosso querido Paulo fechou aqui, a Bárbara acabou de entrar. Abração para a Bárbara, que a gente entrevistou aqui também. A nossa coordenadora Viviane também tá aqui. Né? A Sueli já disse que vai assistir também. Beijo, né? para você. Então a galera só, né, aparecer daqui, tá? E né, não tem nem o que falar mais, é só agradecer, né? Igual citou, né? A nossa vida atribulada, agradecer. E Agora a gente vai pro rango. agora vamos rangar. Agora Vem pra coisa melhor, boa, rangar. Então, abração, meus queridos. Até a próxima, tá? Agora é alimentar o animalzinho interior aqui, né? E você que curtiu aí, que tá assistindo, gente, lembrando, acesse as nossas redes sociais, né? Tanto o Instagram quanto o YouTube, é só digitar lá Aventuras Cafeinadas. A gente está aqui na correria, mas a gente ainda vai preparar muita coisa aqui dentro da área de história, dentro da área de literatura.
Aguenta aí que a gente chega lá, a gente vai, né, nem que for agora nessas férias, a gente vai preparar bastante coisa para vocês. Vai ter lá o Story in Reels, vai ter o História do Paraná em Reels, vai ter aqui também Literatura em Reels. E aí estamos aí na lida. E depois teremos mais, né, cursos também aqui. A gente vai fazer os cursos aqui para você que está aí nessa vida de vestibulares e tudo mais. E acessa aqui também o Divina Ceia, o Moarama no Instagram, dá, né, aquela seguida lá para nós. E se você quiser ser o patrocinador do Aventuras Cafeinadas também, para a gente falar aqui de vocês no Resenha das 12, é só entrar em contato no 449-9959-1026. Lembrando que teremos no dia 1º/1 o Aventuras Cafeinadas em Movimento. Nós entrevistaremos a designer Maria Caroline. Ficamos por aqui, um abraço e até sexta-feira que vem, hein, galera? Até mais!